Olá pessoal, mais uma vez então gravando um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual. Meu nome é Jocir Sartor e hoje então estarei falando sobre o psiquiatra, médico Ian Stevenson, que foi um grande pesquisador sobre a reencarnação. Ele foi um professor um canadense que viveu em grande parte nos Estados Unidos e lecionava inclusive na famosa Universidade de Harvard e terminou se interessando pelo assunto reencarnação. Então ele trouxe uma grande colaboração para os estudos em relação às pesquisas, trouxe um aspecto científico para o conceito da reencarnação, onde saiu então do âmbito exclusivamente religioso, como algumas religiões falam da reencarnação, como o budismo, o hinduísmo, e também algumas filosofias como o espiritismo, que aborda a reencarnação, e o professor médico Ian Stevenson, Universidade de Virgínia, onde ele trabalhou grande parte da sua vida em suas pesquisas. E eu coloquei ali para vocês uma das capas de um dos livros, a capa de um dos livros dele, onde ele fala sobre, o título do livro é Crianças que Lembram Suas Vidas Anteriores, uma questão de reencarnação. E esse livro, inclusive, foi lançado também aqui no Brasil. E então, Stevenson colaborou então de uma forma bastante interessante com a questão. Ele nasceu em Montreal, no Canadá, em 31 de maio de 1918, desencarnou dia 8 de fevereiro de 2007, com 89 anos. Foi diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Foi também diretor do Departamento de Parapsicologia e Psiquiatria Comportamental. Ele chegou a ter nos seus arquivos de pesquisas, de levantamentos de casos, mais de 600 casos sobre reencarnação. E desses 600 casos ele terminou pesquisando, investigando mais a fundo mais de 200 casos. A reencarnação também é conhecida por muitos como, uma linguagem mais técnica, né, memória extracerebral, e também uma denominação mais antiga como palingenesia ou transmigração do espírito. O espírito transmigra de uma vida para outra, né? A palingenesia seria de origem mais grega. E entre tantos famosos que falavam sobre a reencarnação, o que Stevenson pesquisou a história da humanidade até os dias atuais, está Pitágoras, Platão, Apolônio de Tiana, que já foi no século I depois de Cristo, o famoso padre Giordano Bruno, que terminou indo para a fogueira em 1600 por falar sobre reencarnação e vida espiritual. A Inquisição da época condenou ele à fogueira. E Shakespeare, inclusive, falava também de reencarnação no século XVI. E das correntes filosóficas, a gente tem o hinduísmo, o budismo, o cristianismo. Muitos não sabem, mas o cristianismo ensinado por Jesus, a filosofia chamada cristã, né? Chegou a falar várias vezes, Jesus chegou a falar várias vezes que existia a reencarnação.
que acontece é que a Igreja Católica terminou não aceitando esse conceito e tirou ele da Bíblia. Mas, entre outras tantas colocações que estão na Bíblia, Jesus disse em certo momento, em certo ensinamento, que nenhum homem chegará ao reino dos céus sem voltar ao ventre materno. Então, como é que pode um ser adulto, ou mesmo que fosse uma criança já nascida, voltar ao ventre materno para, nessa ideia mais figurativa, alcançar o reino dos céus? Então, a explicação óbvia, pelo menos para mim parece, é que nenhum homem chegará ao reino dos céus sem voltar ao ventre materno, ou seja, nenhum homem atingirá um nível de evolução maior sem que reencarne várias vezes, reencarna, desencarna e evolui gradualmente ao longo dos milênios para atingir níveis mais evoluídos como um ser, como um espírito. E também, além do hinduísmo, budismo, cristianismo, a teosofia fala de reencarnação, a antroposofia, o espiritismo do Allan Kardec, que também Leon Denis falava, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, mais recentemente o brasileiro Jorge Andréa, Hernani Guimarães Andrade, Sérgio Felipe de Oliveira, José Lacerda de Azevedo, todos pesquisadores sobre reencarnação ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Entre outros livros, Ian Stevenson escreveu Casos Europeus de Reencarnação, 20 casos de reencarnação, Xenoglosia, que é falar em línguas desconhecidas da pessoa. Isso aí aconteceu várias vezes, onde pessoas em estado de transe ou estado hipnótico, do nada, ou mesmo não estando em estado de transe, mas entravam em sintonia automática com alguma existência de passado e começavam a falar línguas estranhas a que conhecia. E isso foi provado que as pessoas não conheciam, inclusive pessoas que passaram a falar dialetos quase extintos, dialetos europeus, por exemplo, ou de línguas hindus já muito antigas, e que pela pesquisa foi descoberto que essas pessoas estavam falando dialetos muito difíceis, muito raros, e que nos dias atuais eram pessoas completamente comuns, pessoas que não tinham esse conhecimento, não tinham esse estudo de outras línguas, né? Então, tem o livro Xenoglosia, Novos Estudos Científicos, também Crianças que Lembram Vidas Anteriores, aquele que eu mostrei a capa de início, Reencarnação e Biologia, entre outros. E Stevenson, nas suas pesquisas, terminou pedindo ajuda para o brasileiro Hernani Guimarães Andrade, que era um pesquisador parapsicólogo, engenheiro da linha mais espírita, onde o Hernani também ajudou ele a trazer alguns casos interessantes acontecidos também aqui no Brasil. E entre outros tantos casos que Stevenson trouxe à tona, que divulgou, foi o caso de uma menina que, em certo dia, um dia comum, lá nos Estados Unidos, morando no interior, numa cidadezinha do interior, ela falou para os pais dela que ela queria conhecer os outros pais, outro pai e outra mãe. E os pais ficaram intrigados, acharam estranho esse pedido da filha deles, né? E aí o que aconteceu? Eles acharam que era só uma fantasia da menina, né? Só
uma bobagem qualquer, de que ela teria ouvido falar alguma coisa em certo momento no seu dia a dia, né? Mas o que aconteceu? Então a menina pediu, continuou insistindo em outros momentos para os pais dela, e a menina tinha apenas 4 anos de idade, mais ou menos. E aí ela começou a trazer detalhes dessa vida que ela teve, disse aonde os outros pais dela moravam, deu o endereço, a casa, descreveu a rua, a casa, as características do local e tal. E aí os pais começaram a ficar intrigados e um dia eles resolveram levar a sua filha para essa cidade, que é inclusive vizinha, uma cidade pequena também no interior dos Estados Unidos. Era mais ou menos vizinha aonde eles moravam. E aí, quando eles foram se aproximando da casa, da rua, a menina começou a descrever, entra aqui, agora entra ali, dobra aqui, dobra ali. E eles extremamente impressionados, o pai e a mãe, né, com as colocações que a filha fazia, uma menina de apenas 4 anos de idade. E aí o que aconteceu? Chegando na casa, ela disse que era para eles pararem o carro, e ela desembarcou, e os pais também desembarcaram juntos, tocaram a campainha e uma senhora bem idosa atendeu a porta. E aí a guriazinha logo se agarrou nas pernas dessa senhora e disse: mamãe, que saudades da senhora. E a mulher achou tudo muito esquisito, imagina vocês a estranheza da situação, né? E aí então os pais da menina passaram então a explicar a situação, entraram ali dentro da casa, e enquanto os pais da menina explicavam a situação, o que existia ali, o que acontecia ali, a menina continuou a explorar a casa e viu algumas fotos daquele que seria filho dessa senhora. E aí a menina pegou rapidamente o porta-retrato e mostrou: esse sou eu. Estou eu aqui na foto com a minha mãe e outras pessoas, né? E a senhora ficou chocada, e inclusive a menina já tinha dito anteriormente, um detalhe importante, que ela tinha morrido num acidente de moto. Ela disse que em outra vida eu morri num acidente de moto. E aí naquele dia, na casa dessa senhora, a menina apontando na foto que aquele era um homem que estava na foto com a sua moto, a senhora ficou chocada e disse: não, realmente, há alguns anos atrás o meu filho sofreu um acidente de moto e morreu. Então, resumidamente, né, um caso que Ian Stevenson pesquisou, um dos casos bem interessantes, né? E ficou evidente como uma prova, porque a gente não pode duvidar de uma menina de 4 anos de idade e que trouxe tantos detalhes do que teria acontecido num dia, né? Como aconteceu o desencarne em si, né? Então temos também aqui uma coisa interessante sobre os cientistas da física quântica. Eles criaram a teoria quântica biológica. E essa teoria quântica biológica vem a explicar, de certa forma, se nós fazermos uma análise, né, do conceito, que é a consciência não local. A teoria que fala da consciência não local. Essa consciência não local se manifesta de forma embrionária nos átomos e moléculas, segundo os cientistas, de forma rudimentar nas bactérias e células, de forma conservativa nos vegetais e de forma instintiva nos animais, mas também de forma inteligente no ser humano.
a ciência confirmando muitas informações passadas, inclusive em livros espíritas e teosóficos, e que está também na literatura de filosofias orientais, e que inclusive o espírito André Luiz, o Emmanuel, falou através dos livros ditados, através do Chico Xavier, do Valdo Vieira, de todo esse aspecto da consciência não local, né? A consciência que é do espírito. Então, para o espírito não existe uma localização específica. Para o espírito existe uma realidade temporária que se está vivendo. E essa realidade temporária ainda tem o aspecto a nível físico, por estar encarnado, e a nível extrafísico, por estar fora do corpo, né? Então, dentro dessa realidade não local, extra cérebro físico, fora do espaço-tempo, e o Prêmio Nobel de Física de 1963, Eugen Wigner, apresentou a sua teoria da consciência quântica, afirmando, veja que interessante, o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. Esta não estaria sujeita às leis da física. Segundo ele, qualquer ato de olhar, observar, determina o colapso quântico específico das partículas que constituem o cérebro. Isso significa que nós podemos alterar nossa realidade com nossa observação e influência. Então é aquela coisa, né? Se eu estiver olhando um ambiente, se você estiver num ambiente e olhar esse ambiente exclusivamente com os meus olhos materiais, meus olhos físicos, eu vou estar encarando, observando uma realidade material, uma realidade limitada. Mas se eu olhar esse ambiente com um nível de consciência maior, com nível extrafísico, com nível de clarividência, por exemplo, eu poderia até perceber, eu tendo condições, né, poderia até perceber que existe, além desse ambiente material, um ambiente, podemos dizer, espiritual, extrafísico, sutil, de energia também. Então, isso que ele quis dizer, né, o Eugen Wigner, que a consciência está além do cérebro físico, e isso vem a fechar com esses tantos casos que o Ian Stevenson pesquisou ao longo da sua vida sobre reencarnação. Esses livros, se alguém já leu ou ler, vai ver que ele cita inúmeros casos, conta os casos nos seus livros, faz uma interpretação, procura testemunhas, procura averiguar se aqueles casos contados por uma pessoa de épocas passadas, né, se existiram realmente aquela determinada família, se aconteceu aquele determinado caso, aquele determinado fato histórico. Então tudo isso Ian Stevenson pesquisou para saber se realmente aquela pessoa que dizia ter acessado uma vida passada era real ou não. E aí, entre tantos casos que ele pesquisou, ele começou a confirmar vários desses casos, né? Ele começou a confirmar plenamente a existência desse fato científico que é além da religião, né? Fato que comprova a continuidade da vida além do corpo físico, e que lá pelas tantas, pela necessidade de evolução, o ser realmente volta a reencarnar. E eu separei alguns filmes que eu assisti um tempo atrás e eu achei muito interessante, que ajuda a ilustrar esse aspecto todo da reencarnação.
dos filmes interessantes é As Duas Vidas de Audrey Rose. É um filme antigo, de 1977. Vocês veem aqui o Anthony Hopkins, o famoso ator Anthony Hopkins. E ele, eu acho que é um dos primeiros filmes que ele fez na carreira dele. E conta uma encarnação que a Audrey Rose teve, onde ela desencarnou dentro de um carro, um acidente de carro. A mãe dela, que dirigia o carro, perdeu a direção, o carro capotou, pegou fogo e a guriazinha tentava sair de dentro do carro e não conseguia. E aí, na vida seguinte, como Audrey Rose, ela sonhava, na realidade ela entrava em sintonia com aquela existência de passado e ela revivia todo aquele pânico, aquele desespero de estar dentro de um carro que estava pegando fogo e que terminou vitimando ela, né, naquela encarnação. Então esse é um filme raro de se conseguir, talvez no YouTube, talvez em alguma plataforma aí de filme vocês encontrem. Bem interessante, muito bom, um filme muito realista, inclusive. E inclusive tinha uma pessoa estranha, que é o personagem do Anthony Hopkins, que sabe que a Audrey Rose tinha sido filha dele na outra encarnação, e ele tenta ajudar os pais da menina, e aí se desenrola todo um drama, né? Um outro filme bastante famoso, que provavelmente vocês já assistiram, é o Nosso Lar, né? Nosso Lar é uma produção de 2010, uma super produção lançada em 2010. Fala sobre a colônia Nosso Lar, sobre a estrutura que André Luiz escreveu no livro psicografado lá na década de 30. Com certeza hoje essa colônia Nosso Lar está bem diferente, está bem mais desenvolvida, né? E aí, nesse filme em especial, ele é falado, né, da ideia da reencarnação, é falado de aspectos envolvendo a reencarnação, envolvendo pessoas que terão que reencarnar em dado momento para continuar os seus planos evolutivos, né? E aí também temos um outro filme bem interessante, talvez também vocês tenham assistido, que é A Viagem, Cloud Atlas em inglês, uma produção de 2012, muito boa, muito interessante, onde o Tom Hanks ele vivencia várias vivências em vários personagens, desde uma época antiga até chegar a vivenciar num outro planeta, uma outra vida dele. E é interessante que vai mostrando essas várias vidas. Eu já vi várias pessoas, conversei com várias pessoas que não entenderam o filme justamente porque elas não entendem que é mostrado as várias encarnações do mesmo personagem. Várias encarnações em situações diferentes, em situações as mais variadas possíveis, até chegar ao ponto no futuro onde ele reencarna num outro planeta e continua a sua evolução. É um dos melhores filmes que eu já vi até hoje sobre reencarnação. Muito, muito interessante, tem que prestar muita atenção porque ele é bem complexo.
E um outro filme é o The Scorpion Effect. Esse filme eu assisti o ano passado, início do ano passado, e ele é muito interessante e ele também é muito pesado, o filme. Então trata de uma moça que tem uma vida comum, completamente normal, só que em dado momento ela começa a ter visões de outros ambientes, de outras pessoas, do nada, quando ela está no trabalho, mas principalmente quando ela está em casa, ela como que sai da consciência daquele momento que ela está ali e entra num outro ambiente, numa outra sintonia. Então eu pelo menos interpretei assim, me parece que a ideia foi essa, né? Ser passado a ideia dela estar vivenciando várias experiências, várias vidas, ao mesmo tempo que ela está vivendo a vida presente. E isso de fato acontece. Existem pessoas que geralmente de uma forma assim um tanto traumática, a pessoa vivencia, começa a entrar em sintonias de existência de passado. Uh, Geralmente são sintonias desagradáveis, porque a pessoa são sintonias desagradáveis em relação à vida atual. Então a pessoa no presente está passando por algum momento de crise, de insatisfação, de desarmonia, e aí ela começa a entrar, por baixar muito o seu padrão mental, emocional, ela começa a entrar em sintonia com outras vidas passadas. E essas vidas passadas obviamente não são boas, porque a pessoa está justamente numa fase desagradável. Se a pessoa estivesse bem, se ela estivesse vivenciando momentos bons na sua vida, ela poderia até entrar em sintonia com vidas passadas, outras encarnações, mas boas, agradáveis, porque as outras encarnações, as outras vidas não foram somente desagradáveis. Mas como a pessoa está vivenciando hoje um momento difícil, então ela termina entrando muito facilmente nessas sintonias complexas, densas, desagradáveis, que terminam acontecendo de difícil superação, né? Se não tiver uma ajuda do plano superior, do plano espiritual superior, não tiver uma ajuda de alguma pessoa encarnada, capacitada, que queira realmente ajudá-la, é difícil a pessoa sozinha conseguir sair dessas sintonias todas. E aqui um filme que eu assisti não faz muito, uma produção de 2022, que é Nada é por Acaso. Esse filme Nada é por Acaso, filme brasileiro, e é adaptado de um livro da Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto, para quem não conhece, é aquela médium que foi espírita, que recebia inspiração de espíritos desencarnados que contavam as suas vidas passadas, que contavam N casos. Então a maior parte dos livros da Zíbia Gasparetto são romances, são dramas. Só que a diferença de um romance, de um drama comum, é que tem essa abordagem, esse aspecto transcendente, espiritual. Então esse filme é bem interessante, bem produzido, eu particularmente gostei. Filme simples, mas bem produzido, e que traz também essa ligação entre as pessoas de outras vidas, explica o porquê de certos conflitos, de certas desarmonias, dificuldades que terminam existindo. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre a reencarnação, sobre Ian Stevenson e seu trabalho de
pesquisa, de evolução sobre o assunto reencarnação. Então você vê que a reencarnação não se trata apenas de um aspecto espiritual, religioso, místico. Muitos, como Ian Stevenson, Hernani Guimarães Andrade, entre outros, chegaram a pesquisar mais a fundo e verificaram que a reencarnação realmente existe. Não é uma crença apenas, né? É uma realidade, um fato. Então é isso. Se gostaram, lembre de dar o like, o gostei, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Estarei trazendo outros assuntos. Até mais.